Obrigado pelo convite, pessoal do Centro Acadêmico. Devo dizer que eu fiquei um pouco preocupado com esse convite. Eu devia ter convidado meus colegas lá das Relações Internacionais, que eles não gostavam muito do tema de política e tal. E, na verdade, o tema é temerário. Se falar em geopolítica, a conotação fundamental que se atribui ao termo geopolítica de uma nação se refere ao espaço das relações externas, relações econômicas, políticas externas de uma nação. Bom, devo dizer que tanto a fala do Davi quanto do Oscar, adorei, particularmente essa fala tua a respeito de topologias de grupo de capital. A gente vai aproveitar bastante aqui nesse esquema que eu coloquei. Primeira coisa, o Brasil não tem geopolítica externa. Ele não tem como e não tem por que fazer geopolítica. Na verdade, quando a gente pensa em geopolítica de nações, a gente pensa em políticas internacionais definidas, delineadas e sustentadas militarmente, com muita frequência, por grandes potências. E o Brasil não é uma grande potência. Não? O Brasil continua com aquela maldição do gigante adormecido. Parece que tem que acabar com o hino nacional brasileiro, porque é a grande e balofa, lenta, atrasada, né? E não tem o que fazer, não tem como e por que fazer geopolítica. Poderia tomar pelo enfoque que o Oscar deu para fazer essa referência aqui desse esquema que eu vou mostrar. Mas antes disso eu quero chamar a atenção que se eu digo que quase voltei de novo para o escuro aqui. É isso. Melhorou. Obrigado. Geopolítica, a gente pensa nos Estados Unidos, pensa a política externa norte-americana. Mas o que é a política externa norte-americana? Também tomando essa referência que o Oscar deu a respeito das contradições, de como o Estado existe. Bom, primeiro a gente pode lembrar do Titio Lênin, né? Que o Estado é o comitê executivo da burguesia. E assim é nos Estados Unidos. Quando a gente está dizendo, tomando aquilo que a imprensa norte-americana mesmo diz, que a política norte-americana é comandada pelos grandes grupos de capital. Estou dizendo, numa outra linguagem, aquilo que o Lenin disse, que o Estado é o comitê executivo da burguesia. Mas vejam, em sendo o comitê executivo da burguesia, isso não quer dizer que o Estado seja necessariamente um formulador de políticas que sejam agressivas em relação à população nacional. E aí é interessante fazer um contraponto entre o Estado brasileiro e o Estado norte-americano. O Estado norte-americano, em relação à população norte-americana, é um Estado que promove, ou tenta pelo menos promover, condições de vida decentes para a população. Particularmente a população nativa, aquela que já foi incorporada. As dezenas de milhões de pessoas que emigraram legal ou ilegalmente para os Estados Unidos, mas que ainda não estão inseridos na cultura americana, bom, essas estão mais ou menos ao largo, à parte desse sistema de defesa das condições de vida da população. Também há que se entender as raízes históricas de como se constitui uma nação como a norte-americana e um país, já não estou falando de nação, como o Brasil. É bom lembrar que a colonização norte-americana se dá com esse nome mesmo, colônia, são os 13 estados que são os fundadores que viria a ser mais tarde a nação norte-americana, são as 13 colônias do leste. Essas colônias são habitadas por uma população que migra da Escócia, da Irlanda e da Grã-Bretanha, a ilha maior daquilo que a gente chama genericamente de Inglaterra, embora a Escócia seja fisicamente parte da Grã-Bretanha, mas
politicamente, socialmente, culturalmente, tem diferenças, contradições e conflitos. Nessas três regiões da Grã-Bretanha, emigraram, fugindo de luta política de fundo religioso, para os Estados Unidos, populações inteiras, vilas, cidades, que ia desde o juiz de paz, de professores, de clérigos, médicos, artesãos, comerciantes e trabalhadores rurais, manuais ou trabalhadores urbanos, que migravam inteira a população para os Estados Unidos. E migram para os Estados Unidos pelo confronto com a intolerância do Estado. E quando constituem a nova nação, uma coisa que é visceral na cultura norte-americana, desde os seus fundamentos, é essa importância que se dá à liberdade do ponto de vista da relação entre o Estado e o cidadão. Mais ainda, os grandes teóricos que vocês hoje estudam nas ciências sociais, na política, a respeito da relação entre o Estado e o cidadão, são britânicos. Não é? Começa pelo Thomas More, Utopia, que o ideal que deveria ser o Estado, exemplificado na cidade, utopia, passa pelo Locke e outros caras mais conhecidos. Os que fazem a crítica do Leviatã, do Estado pesado, que interfere em tudo na vida do cidadão e que limita a sua liberdade, e vai até escritores mais modernos como Orwell, que também faz a crítica do Estado na forma do grande irmão. Well, o Brasil não tem nada disso. Me diga o nome de um pensador político do Brasil. Aliás, o que ele falou, que é o Raimundo Fauro. Estamos conversados. Raimundo Fauro deveria ser uma leitura obrigatória para o vestibular. Vocês leem Machado de Assis para fazer vestibular? Ok. Deveriam ler Raimundo Fauro, nem que não entendesse. Se entendesse 10% do Raimundo Fauro antes de entrar na universidade, já estavam ganhando como cidadãos. Aqui dentro da universidade, nas ciências sociais, se o Raimundo Fauro é adorado como é, mostra que realmente essa questão da cidadania real, ou é tópica, trazida conjunturalmente pelo confronto, pela luta de classe, pela política no Brasil contemporâneo, mas não tem um sistema teórico maior. Pode falar de Raimundo Fauro, certamente, mas tem, e também já que o Catani falou em corrupção, poderia falar do padre Antônio Vieira. Hoje eu estou numa noite católico-cristã, vou falar só de padre, vou falar de igreja evangélica, nem da Bíblia. Isso é uma brincadeira que eu faço para quem não é meu aluno. Mas não faz sentido. O padre Antônio Vieira tem uma frase que diz assim: os vice-reis chegam pobres às Índias ricas e voltam ricos das Índias pobres. Podem gravar essa frase, que dá a síntese exata do que acontecia há 500 anos no Brasil e continua acontecendo até hoje. Então a questão da política e da geopolítica é uma questão também que tem fundas raízes históricas e culturais. E no caso do Brasil é uma desgraça. Se repete aqui uma estrutura política desde as capitanias hereditárias que tem um caráter de uma espécie de feudalismo administrativo, como eu chamo. Porque são feudos, são senhores que têm plena liberdade política, jurídica, capacidade legal, inclusive, de constituir força armada, desde que mantenham a lealdade ao Estado português, à coroa portuguesa. E toda a estrutura administrativa do Brasil, do Estado brasileiro, se constitui à base das ordenações manuelinas. Eu também não sei se vocês estudam, espero que estudem, saibam o que é. Continua sendo isso. É o Marquês de Pombal vive, poderia ser o slogan. E a estrutura administrativa é uma hierarquia de vice-reis. Vice-reis de grande porte, médio porte, pequeno porte, de mínimo porte, de porte insignificante, mas é um vice-rei insignificante. Vocês sabem disso quando o Walter Corte, por exemplo. Não são todos, mas todo mundo é mais ou menos um pequeno vice-rei. E
e sempre devendo lealdade para os escalões superiores. Daí a impenetrabilidade do espaço do Estado brasileiro, da burocracia brasileira, inclusive da burocracia universitária. Bueno, isto posto, os interesses do Estado estão voltados, no Brasil, voltados para a contemplação de si próprio. É um Estado zen, que está sempre olhando para si. É diferente do Estado norte-americano, onde tem uma população que faz demandas permanentes e tem uma cultura de sociabilidade que o Brasil nunca pensa. Falaste na questão da regulação. A questão da regulação, por exemplo, que é uma questão fundamental, que faz a separação entre o privado, o Estado e o público, é uma questão presente na história econômica, social e política norte-americana. Dado que, e temos como exemplo, o fato de que a primeira agência reguladora do mundo foi constituída nos Estados Unidos em 1860 e pouco, logo depois da Guerra Civil, para fazer o controle da riqueza emergente dos capitais financeiros que estavam financiando a construção da ferrovia do leste a oeste. Não é do leste a oeste. A ferrovia norte-americana, do leste, Nova York, Washington, aquela região, até Los Angeles, na verdade, se fez assim, se encontraram no meio do caminho. Mas era financiado pelos grandes grupos de capital. E os empresários industriais dos Estados Unidos sabiam que essa expansão da fronteira geográfica e econômica iria trazer riquezas imensas para a economia norte-americana, inclusive a riqueza, aquela das terras marginais, fronteiriças ao espaço onde estava se desenvolvendo a ferrovia. Tinha que ter o controle disso aí. E o Comitê Executivo da Burguesia do Congresso Nacional tratou de impor limites a isso. Veja, usando a expressão do Lenin, o Comitê Executivo da Burguesia não é homogêneo do ponto de vista dos seus interesses. Ele tem contradições internas. Embora as contradições internas da burguesia sejam contradições menores, e não são decisivas, em comparação com a contradição entre os interesses da burguesia, do capital e do trabalho. São contradições de natureza diferente e de intensidade diferente. Daí a pergunta, sobre a questão da regulação. Em inglês, a expressão é "Who regulates the regulator?" Quem regula o regulador? Porque não basta botar um regulador, bom, mas quem regula o regulador? Quem o controla? Continua a necessidade do controle político sobre o regulador. Bom, eu estou fazendo um mapeamento, digamos, de algumas condições pelas quais se pode pensar políticas geopolíticas. E veja, quando eu estava preocupado, assim, pensando no Brasil, geopolítica no Brasil, puxa, o Brasil em relação ao mundo, não tem nada, muita coisa a fazer. Mas a geopolítica nós deveríamos pensar também geopolítica em nível nacional. Porque, veja, a pergunta poderia ser, e a geopolítica brasileira para o Brasil? Como é que é? O Brasil é um país. O Uruguai é um país. Cuba é um país. Só que Cuba e Uruguai são dois países de pequenas dimensões demográficas, onde os problemas são muito menos complexos. E as coisas tendem a se resolver de maneira muito mais rápida. Agora, se vocês pensarem na geografia brasileira, para que base dela pensar na questão da geografia, da geopolítica interna nacional, imagine um mapa do Brasil, Porto Alegre, Manaus ou São Luís do Maranhão. Pegue esse mapa do Brasil, virem para leste e peguem assim, grava Porto Alegre em cima do mapa europeu em Londres e vocês vão ver que o mapa, que São Luís está mais ou menos lá pelo Cáucaso, depois da Alemanha. Mais ou menos isso, na geografia. Ou seja, pega
toda a Europa Ocidental e toda a Europa Central. Chega no limite da Ásia, do que é geograficamente, tecnicamente a Ásia. Essa é a dimensão do Brasil. A gente fala na Europa, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, pega os vários países, a gente não se dá conta que o espaço geográfico do Brasil é esse espaço geográfico. É como se no Brasil poderiam ter acontecido a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, o espaço seria exatamente esse. Com condições diferentes de urbanização, desenvolvimento industrial, comercial, de pecuária, de extrativismo vegetal, extrativismo mineral. Muito difícil manter uma homogeneidade, uma cara de país, se não houver deliberação, se não houver intencionalidade das políticas. Uma coisa a administração portuguesa conseguiu fazer, manter a língua, que é uma coisa fundamental, evidentemente. Mas, fora isso, as diferenças são brutais. Não só aquelas diferenças às quais o Cartões se referiu, do ponto de vista da renda e da propriedade, mas também as diferenças de produção e de circulação da riqueza. Houve um tempo em que se pensava e se falava em um projeto para o Brasil. Getúlio Vargas foi isso. Getúlio foi o grande estatista, na verdade. Getúlio é alguém que se fala da Revolução Burguesa de 30, na verdade, não foi uma revolução. O que se chama de Revolução Burguesa foi, na verdade, uma luta intra-oligárquica entre duas oligarquias, uma voltada para o mercado externo e a outra voltada para o mercado interno. A oligarquia voltada para o mercado externo, que é a mesma oligarquia que criou Collor em 1990, 60 anos depois de 1990. A mesma. A oligarquia paulista, exportadora de café, mas também a maior produtora de cana-de-açúcar, não é nenhum estado nordestino, não, é São Paulo, o primeiro volume de produção de cana. E a oligarquia nordestina, que começa desde a Bahia, do sul da Bahia, com cacau, algodão, passando ali pela região média do Nordeste e da cana-de-açúcar na zona litorânea do Nordeste. Bom, quando dá a crise de 1930, os países completamente empobrecidos pela crise reduzem os seus gastos, e reduzem os gastos deixando de comprar o supérfluo. O que é o supérfluo? Café é supérfluo. Açúcar é supérfluo. Cacau é supérfluo. E o algodão, bom, estava comprando pouca roupa mesmo, então vamos fazer com o algodão do Mississippi, do Tennessee, acabou, não precisa mais importar o algodão brasileiro. Tá? E os exportadores paulistas, lembra-se, era a chamada a República Velha, a República do Café com Leite, né? Que era basicamente a produção Rio, São Paulo, Minas Gerais. Isso alternava o poder. E qual é o papel da burguesia, da oligarquia agropecuária, predominantemente gaúcha? Era abastecer de proteína animal os mercados urbanos no centro do país, basicamente de São Paulo e Rio de Janeiro. Aliás, como era em 1830. Curiosamente, as raízes da Revolução Farroupilha e da chamada Revolução de 30 são muito semelhantes. A diferença é que, no primeiro caso, em 1830, houve o quê? Uma medida completamente idiótica do governo central, imperial, retirando o imposto de importação do charco do prata, nem é do Uruguai, da região do prata. Bom, e aqui os caras aqui se ferraram, né? Os produtores pecuários pegarem arma para defender isso. Mas eles já faziam o fornecimento de proteína animal para o centro do país. Vacaria é isso, né? Vacaria, o nome inicial da região era os Campos da Vacaria. Subia com a tropa de gado vindo desde a fronteira, subia para aquela região, chegava no Planalto, onde tem Vacaria, era o primeiro lugar de descanso, e depois continuava a trabalhar lá para cima. Bom, em 1830 aconteceu algo semelhante. Em que sentido? No sentido que o governo do Washington Luiz, que era um governo liberal, né, a economia do laissez-faire, laissez-faire, o mercado resolve tudo otimamente, etc. Não resolveu. Estava quebrando e os amigos estavam quebrando. Quando os amigos estão quebrando,
vai para o inferno nas nossas declarações. Nós vamos dar dinheiro para os amigos. Como é que a gente dá dinheiro para os amigos? A gente compra o café, que os amigos não estão vendendo lá mais. Nova York, Chicago, etc. Compra o café e estoca nos armazéns, porque a crise vai acabar logo. Não acabou. Os armazéns estavam cheios, já ficaram cheios, e não havia tempo de construir armazéns suficiente, nem tempo, nem espaço, então, dinheiro, para pegar todo o café que ia ficar nos portos esperando. Não dava mais. Então trazia o café e jogava no mar. Continuavam comprando. Quando o governo Washington Luiz estava comprando café, ele estava dizendo o quê? Ele estava alimentando, jogando renda na economia interna dos amigos. Mas aí alguém pode dizer, mas então por que está trazendo café se não vai agora vender, já está cheio os armazéns, está sustentando os amigos do comércio, de transporte, que ganham dinheiro também disso aí. Né? Mas chegou um momento que a coisa não dava mais e o governo continuava comprando café e o café era queimado nas fazendas. Estava dando dinheiro, assim como Bush e Obama deram 1 trilhão e 500 bilhões no espaço de pouco mais de 12 meses para a eficiência, Merrill Lynch, Lehman Brothers e essa canalha toda que faz, inclusive, a classificação de risco de países e economias como o Brasil, tão eficientes, precisaram ter um reforço na saída do Bush e na entrada do Obama de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares para socorrer a sua eficiência. A eficiência presumida, inerentemente presumida do setor privado. E estava fazendo o Washington Luiz uma política de socorro e eficiência do sistema privado também na sua relação externa. Essa era a geopolítica brasileira de então. Não mudou muito. Só que em vez de crise, para dar dinheiro para não fazer nada, para não vender, está dando dinheiro para dar continuidade ao processo de crescimento, etc. Bueno, Getúlio faz então dá um golpe de Estado e faz o quê? Faz um ensaio, começa a se construir uma geopolítica. E a geopolítica brasileira é o seguinte: antes de nós pensarmos na nossa projeção do mundo, nós temos que pensar a nós mesmos. E nós temos que nos fazer, nós temos que nos constituir como nação desenvolvida. Aliás, a expressão desenvolvimento econômico, para quem não sabe, todo mundo eventualmente vai pensar em salto furtado. A expressão desenvolvimento econômico vocês vão encontrar no discurso do Getúlio Vargas, 1919, na Assembleia Legislativa, num debate com Gaspar Martins, aonde ele critica a posição liberaloide, embora os termos sejam outros na época, do Gaspar Martins, que era um laissez-faire, laissez-passer, deixa passar, deixa acontecer, o mercado resolve tudo, e a visão de Getúlio era outra. Por outras razões que eu não vou dizer aqui, que não vou, nos 4 minutos agora que mas o Getúlio, vocês leem o discurso gravado, sobre a necessidade do desenvolvimento econômico do Brasil. Getúlio Vargas, 1919, Gaspar Martins, Chico da Assembleia Legislativa. Então, Getúlio, em 30, aliás, o Getúlio cria o Banrisul em 1930, em setembro de 30, como um nome de Banco Hipotecário do Rio Grande do Sul. Por que hipotecário? Porque até então os bancos eram bancos de crédito para consumo corrente, de curto prazo. E para fazer financiamento para investimento de longo prazo, tu precisava dar garantia real, porque é um empréstimo mais pesado. Então hipotecavam bens imobiliários, fazendas, imóveis, etc., para poder fazer empréstimo de longo prazo. A visão de Getúlio já era isso antes da presidência de Getúlio. Setembro de 30, fundo do Banco do Sul. Banco hipotecário tinha que ser o Banco do Sul. Depois Getúlio, ainda no Estado Novo, cria a SUMOP, Superintendência da Moeda e de Crédito, para tratar de financiamento para os industriais paulistas. Olha que coisa interessante. O gauchão bombachudo dá um golpe do governo central paulista, taxa a exportação do café, e o que deixa os caras furiosos, Getúlio, evidentemente,
mas ele pega a receita de exportação, da taxação da exportação sobre café, e transfere para o setor industrial brasileiro, que é majoritariamente paulista. E ele faz uma cunha política dentro de São Paulo. Por isso, inclusive, ele pôde enfrentar e ganhar a contra-revolução, que se chamou de Revolução Constitucionalista de 32, porque ele teve apoio interno dos industriais paulistas também, em boa parte da show. Tá? Depois ele vai finalmente criar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que não tinha a frescurinha do social, que é para enganar os otários, né? Era Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico mesmo. Porque desenvolvimento, por definição, é social. Desenvolvimento. Uma coisa é crescimento econômico, outra coisa é crescimento econômico com distribuição de renda. Aí já é desenvolvimento. Desenvolvimento econômico e social é uma redundância cretina. Como, aliás, volta e meia acontece por aí. Se porventura o pessoal adquirir no mercado um câncer, bom, porventura, se por desventura, né? Vocês vão ver quantas desgraças acontecem quantas vezes assim. Se porventura, não, por desventura. Desenvolvimento econômico, social é a mesma coisa, redundância, besteirol. Ok. Industrializar. A teoria econômica da época era assim, via o mundo, agora geopolítica. Constitui a política interna tendo em vista a necessidade de eventualmente fazer geopolítica. Dois mundos. Bipolar, década de 50, grande dominância da teoria. Mundo de país desenvolvido e país subdesenvolvido. País desenvolvido produz produto primário, secundário, isto é, industrial, exporta para o subdesenvolvido. O subdesenvolvido exporta produto do setor primário. Como a produtividade do setor primário não tem como crescer, a não ser muito lentamente, enquanto a produtividade do setor industrial secundário é uma produtividade que está sempre em aberto, a relação de trocas é sempre desvantajosa, ou seja, há um preço mais baixo da produção primária, que inclusive, em boa parte, é incorporada e trazida de volta na produção industrial, porque usa como matéria-prima. Por exemplo, quartzo. O mineral quartzo. O quartzo é o mineral que tem a maior proporção de silício. É a fonte básica de silício industrial. Onde é que se usa silício? Computadores, processadores. Vale dizer, desde a máquina fotográfica, do iPad, do iPhone, tudo em que tu tiver um processador tem silício. Bom, o Brasil é praticamente produtor monopólio de silício. Não tem nenhuma política de defesa do silício. Tão vital quanto o petróleo, se não mais. O Brasil exporta silício a um preço qualquer por tonelada, e o mesmo preço a tonelada do silício compra um quilo do silício embutido nos equipamentos que nós estamos usando aí. Tá? Entendeu o que é a diferença na relação de troca? Produção primária que vem para cá. Com o tempo, as políticas forçadas do Getúlio Vargas de industrialização para superar o desenvolvimento, o subdesenvolvimento, tem alguma eficácia. E isso ocorre com o Brasil, com a Índia, com o México, a Argentina, para ficar próximo da América Latina, e depois mais tarde com a China. Mas a China é outra história. A China é superação de 5.000 anos de subdesenvolvimento, de atraso feroz, através da Revolução Maoísta, e que prepara tecnologicamente a China. Tanto é para o mundo moderno. Tanto é que em 72 a China está lançando foguete intercontinental, tem domínio de tecnologia nuclear, sem utilização de equipamento de cálculo nem norte-americano, por razões óbvias, mas também sem utilizar equipamento de cálculo soviético, porque está de conflito, o conflito da Manchúria, para o qual vai sair uma guerra entre China e Rússia, com tecnologia própria. Bueno, alguns países se desenvolvem, e aí se dá uma expressãozinha, um nome bonitinho, NIC, New Industrialized Countries, novos países industrializados, bonitinho. Ou, agora mais chique ainda, em desenvolvimento. É o menino do tambor, lembra do filme? Ele está sempre se desenvolvendo e continua sempre, pequenininho. Na verdade, eu chamo assim, o Brasil é um país subdesenvolvido, mas, olha lá, industrializado. O Brasil é extremamente industrializado.
I